Vamos lá. Corre lá. Joga duro, JF. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alfa Zulu. Quanto tempo, pro? Bomba live. É isso aí, né? Joga duro. É isso aí. Alix, tá sumido, hein? Te vejo mais aqui na live. De pé o aulão, de pé. Vamos lá, bomba aí. Convide seus amigos, né? Bomba, bomba de coraçõezinhos. São Vicente, São Paulo. É isso aí, né? Porte de arma de fogo do agente penitenciário. Não entendi. Arroba Delta Luiz Marcelo. Professor joga duro, né? Delta Lagoa chegando, né? É isso aí. Tá sumido também, né? Arroba Delta Luiz Marcelo, né? Vou seguir lá o professor Delta Luiz Marcelo. Roberto Costa, fez vestibular com você, Roberto Costa. Caramba, tem tempo isso. Zucderno na mão. Bomba Macapá. Ah, é, né? Em breve você tá voltando, né? Novo projeto aí. Deus te abençoe aí, Delta Luiz Marcelo. Joga muito duro. Rolou Goiânia, né? Alô, Roraima. Roraima. É. Vou falar depois. Hoje a gente vai falar aqui da extorsão, né? Mediante sequestro. Valeu, Delta Luiz Marcelo, tamo junto. Valeu, parceiro. Ah, Cuiabá, saudade de Cuiabá. Saudade de Cuiabá, né? Rapaz, eu dei um aulão em Cuiabá de 8 às 18 horas, né? Lá em Cuiabá. Eu dei uma aula em Cuiabá, pessoal. Eu dei uma aula em Cuiabá e eu deixei o Alfa Zulu lá, né? Alfa Zulu. Ficou lá em Cuiabá, né? Pessoal de Cuiabá na live aí, nós jogamos muito duro, hein? Jogamos muito duro naquele dia. Pessoal, eu entrei lá 8 horas da manhã, né? Jogamos pesado até as 18. O jogo foi duro demais, olha lá. Demais. Né? O jogo foi duro demais. Tipo assim, diversas questões. Foi ou não foi? A gente fez uma revisão lá de parte geral, evolução na teoria da culpabilidade. E o jogo foi duro. O jogo foi duro. Lá em Cuiabá. Saudade de Cuiabá, né? Se prepara que eu vou voltar para jogar naquele padrão. Legal? Bacana, pessoal. Hoje a gente vai dar aqui, né? Veja, vou analisar alguns aspectos importantes do delito de extorsão mediante sequestro, né? Extorsão mediante sequestro. Veja, é nessa pegada o nosso aulão Pará, né? Semana que vem estarei lá no Pará, Belém Hall, né? Belém Hall, véspera do concurso para delegado do Pará, né? E veja, o examinador lá do Rio, né? Ele gosta muito de crimes contra o patrimônio. E eu joguei muito duro essa semana
né, estudando crimes contra o patrimônio. É por isso que eu estou sumido, né? Professor, por que você está sumido? Estou sumido porque eu estou estudando para o aulão Delta Pará, legal? Veja que agora, né, a gente está entrando para rachar. Ainda temos vagas ainda, tá? Temos vagas, entra lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br para o nosso aulão Pará. E o aulão de Goiânia, né? O aulão de Goiânia é muito feliz, né? O aulão de Goiânia, pô, sucesso total. O aulão de Goiânia é o pessoal aqui de Brasília, pessoal de Goiânia, meus seguidores do Rio, todo mundo fechando o nosso aulão lá. Veja, também, né? Direito Constitucional, professor Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, autor daquele livro. Direito Tributário, professora Josiane Minardi. Joga duro demais, né? Diversas doutrinas na área do direito tributário. Direito Civil, professor Luciano Figueiredo. Bem, olha só, eu sou o mais fraco. Direito Penal, parte geral, o mestre, o monstro, professor Montes. Na parte geral. Eu coloquei um professor exclusivo de direito eleitoral, porque o CESP, ele tem um examinador lá do CESP que ele se amarra em direito eleitoral, pede diversas questõezinhas. E lá no Recife, infelizmente, conseguiram me levar 12 questões, porque eu não coloquei um professor de direito eleitoral, mas dessa vez eu coloquei. Né? O professor que vai ministrar direito eleitoral no aulão, ele tem doutorado em direito eleitoral, tem obras em direito eleitoral, tá certo? E a gente vai jogar duro lá com o CESP, né? Eu sou mais fraco, vou entrar ali com a legislação extravagante, vou entrar com jurisprudência também, não é isso? Mas se deixar também, vou atacar aquilo quanto patrimônio, parte geral, enfim, se deixar eu entro. Fominha, quer falar de tudo. Não, vou falar uma matéria só, pega ali a jurisprudência, pega a extravagância, o que sobrar ali eu venho jogando duro. Vou jogar muito duro lá, hein? Bacana? Vou jogar muito duro. Então, o nosso aulão, tá? Delegado de Goiás, né? Delegado de Goiás, o aulão vai ser lá em Goiânia, no Oliveira Plis. Aproveita o primeiro lote. Aproveita o primeiro lote, porque está acabando o primeiro lote. Bacana? Eu fico feliz, né? Temos mais de 100 inscritos, né? Mais de 100 inscritos. Com pouco tempo que as inscrições foram abertas, né, com mais de 100 inscritos. Muito feliz, agradeço aí o pessoal de Brasília, né, sobretudo meus alunos aqui de Brasília, já estão fechando lá. Se vai vender na hora? Olha, 4 de fevereiro, filho, eu não sei não, né? Eu não sei não, se vai vender na hora não, eu acho que não. Pelo que a gente está observando, diversas inscrições sendo realizadas, me parece que na hora, né? Aí você vai ter que procurar um outro aulão, né? Teremos outros aulões lá também, tá certo? Mas veja que o aulão do ZUC é esse, né? Aulão do ZUC lá no Belém Hall. Agora eu vou pedir todo mundo aí para seguir, veja um professor muito técnico, além de ser da minha turma, né? Delegado da minha turma. Veja @Fernando Cocito, né? Fernando Cocito, @Fernando Cocito, joga muito duro, né? Veja, ele é de um tecnismo jurídico, não é isso? Domina bem a parte de legislação extravagante, né? Adora o crime organizado. Ele adora. Adora falar lá no crime organizado. Colega, colega não, né? Irmão, né? Irmão que eu tinha um Corsinha lá. Aí a gente ia pra academia, né? Aquele Corsinha, lembra, Cocito? Isso é 10 anos atrás, né? Delegado Fernando Cocito joga muito duro, hein? @Fernando Cocito. Extremamente... muito técnico, né? Muito técnico. Veja, dá uma abordagem muito legal. Eu gosto quando ele fala lá em relação à Lei 2.850, crime organizado, né? Ele trabalhou muito nessa área aqui, um excelente delegado também da nossa Polícia Civil do Distrito Federal. E isso, extremamente técnico, de um tecnismo, joga duro demais. Bacana, então, pessoal, a gente vai tratar aqui agora em relação ao delito, né, de extorsão mediante sequestro. É claro, longe aqui de exaurir o assunto, mas eu vou abordar as principais pegadinhas e armadilhas que podem aparecer na sua prova, né? Isso aí, a galera conhece Cocita lá jogando duro, bacana, né? Orgulho aí da minha turma. Bacana. Veja aqui o artigo 159, a gente aqui já está começando, depois eu vou fazer uma live só sobre a extorsão, beleza? Vou falar logo sobre a extorsão mediante sequestro, depois a gente trata aí da extorsão, uma live à parte. Veja, extorsão mediante sequestro, artigo 159, né? Depois eu vou fazer uma live abordando as pegadinhas somente da extorsão. 159 descreve o seguinte: sequestrar pessoa
com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Perceba bem, te chamo no perceba, porque olha a redação do tipo penal. Sequestrar pessoa. Veja então que a conduta ela recai necessariamente, né, em pessoa, um ser humano. Legal? Então, porque perceba e eu já chamo para você ficar atento. O Tício pegou o cachorro do Mévio. Pegou o cachorro do Mévio e falou: Mévio, eu só irei entregar o seu cachorro, né? Veja se você pagar um resgate. Olha, você não pode raciocinar com a extorsão mediante sequestro. Professor, mas sequestrou lá, cerceando a liberdade do cachorro. Perceba bem, a conduta, veja, recaiu em um animal. O tipo penal menciona sequestrar pessoa. Se eu tenho o sequestro, veja, né? O sequestro. Se eu tenho ali alguém, né? Veja que capturou um cachorro e exige a vantagem econômica para devolvê-lo. Perceba, né? Veja, aí eu terei materializado o crime de extorsão, né? De extorsão, porque o cachorro, veja, né, constitui patrimônio de alguém, não é isso? E veja que quando eu falo da extorsão, veja, ele ameaça, né, ficar com o cachorro, não é isso? E veja, né, ameaça ali ficar com o cachorro e exige a vantagem. Eu tenho somente extorsão, legal? Não há que se falar da extorsão mediante sequestro. Veja que o dolo, ele é específico. O dolo é específico. Eu, além de sequestrar, veja, cercear a liberdade, né, impedir ali a livre circulação da pessoa, né? Veja, quando eu falo livre circulação, é a pessoa, inclusive, poder sair do local em que ela se encontra, né? Porque, perceba, eu posso ter alguém que tem uma certa circulação, mas, veja, eu tenho cerceamento de liberdade dela. Uma pessoa está dentro do quarto, ela pode se movimentar, mas dentro do quarto. Legal? Bacana? Veja que ela não tem a sua liberdade para ir aonde ela quer, porque eu estou cerceando a sua liberdade. Veja que o dolo, né, é um dolo específico, porque eu tenho que sequestrar e eu tenho que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? Obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Será que essa vantagem é econômica? Será que essa vantagem é econômica? Perceba bem. E aí? Perceba que quando eu trato da extorsão lá no 158 menciona constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Bem, aqui no 159, o legislador, quando ele quis falar vantagem econômica, né? Olha lá, ele mencionou vantagem econômica. E aqui no 159, ele fala o seguinte: qualquer vantagem. Duas perguntas que se faz. Essa vantagem deve ser indevida? Essa vantagem deve ser econômica? É a pergunta que se faz. Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma corrente majoritária, esmagadora, que entende o seguinte: extorsão é crime contra o patrimônio. Então, necessariamente, essa vantagem é econômica. Joguei duro com você. Não é isso? Necessariamente essa vantagem é econômica. E além de ser econômica, essa vantagem é indevida, muito embora o tipo penal não venha mencionar. Professor, por quê? Porque se for devida, eu terei, veja, exercício arbitrário das próprias razões, ou como menciona a Hungria entende que no caso da vantagem ser devida, para a Hungria, teríamos aqui dois crimes. Qual? Sequestro e exercício arbitrário das próprias razões. Nelson Hungria, clássico nesse sentido. Legal, então? Então a vantagem deve ser indevida. Como condição ou preço do resgate. Como condição, perceba bem. Então eu sequestrei a pessoa e uma condição para que ela seja libertada é assinar um cheque. Viu então? Condição. Qual é a condição? Assinar um cheque. Ou uma outra situação em que ela pode ser libertada é pagar um resgate, ou seja, a entrega de valores.
Entenderam ou não? Por isso que ele fala a condição, eu posso forçar a pessoa a adotar uma determinada conduta que venha, veja, me proporcionar uma vantagem econômica. Entendeu? Qual é a condição? Assinar o cheque. É isso? Resgate, pagamento em valor. Legal, então, em valores, né? Em dinheiro. Um exemplo, né? Exemplo aqui que eu estou dando. Bacana, bacana, bacana. Veja que a pena lá da extorsão mediante sequestro, né? Reclusão de 8 a 15 anos, né? Reclusão de 8 a 15 anos. A extorsão mediante sequestro, tanto na sua forma simples como na sua forma qualificada, e eu estou dizendo extorsão mediante sequestro lá do 159, veja, materializa, né? Veja, é considerado crime hediondo. Legal? Crime hediondo. Veja, eu estou falando aqui da extorsão mediante sequestro. É importante ainda, né? Analisando aqui a pena é de 8 a 15, né? Veja, de 8 a 15 é um crime de elevado potencial ofensivo. É um crime de elevado potencial ofensivo. Bacana? Legal, legal, legal. Quem é o sujeito passivo desse crime, né? Quem é o sujeito passivo desse crime? Perceba bem, sujeito passivo tanto vai ser a pessoa que tem a liberdade cerceada, veja, como também aquela pessoa que tem o patrimônio diminuído. Entendeu, não? Então eu sequestro o filho do Tício, perceba, ele é sujeito passivo, o filho do Tício. E veja, o Tício também vai ser sujeito passivo, porque ele vai pagar o resgate. Entenderam ou não? Ou seja, tem o patrimônio diminuído. Veja então que sujeito passivo, eu posso ter, né? Eu tenho aí duas pessoas, né? Posso ter duas pessoas. Quem sofre o cerceamento de liberdade e quem paga o resgate. Bacana, bacana, bacana. Joga muito duro, né? Joga muito duro. Perceba bem que o policial militar, perceba, pode figurar como um sujeito ativo do crime. Legal? Então, olha, eu tenho um policial militar, perceba, veja, ele foi lá, né, cumpriu uma missão numa determinada comunidade no Rio de Janeiro, e veja o que ele fez. Cerceou a liberdade, cerceou a liberdade de um bandido, né, e exigiu vantagem econômica para proporcionar a liberdade, para libertá-lo. Veja que, nesse caso, perceba bem, não há que se falar em concussão. Veja, porque ele empregou a grave ameaça. Legal? Então, mesmo que ele esteja aí no exercício da função policial, se ele empregando grave ameaça, se eu afasto a concussão e ele responde aí na extorsão, né, mediante sequestro. E digo mais, não só vai responder pela extorsão mediante sequestro, como vai responder também pelo crime de abuso de autoridade em concurso formal de crime. Então, fica ligado que é possível, né, concurso formal entre a extorsão mediante sequestro e abuso de autoridade, beleza? Lá da lei 4898, artigo 3º, né? A linha A, perceba bem, perceba, né? Perceba. Quando eu trato da extorsão, importante falar ainda, né? Extorsão mediante sequestro. Veja que como a extorsão mediante sequestro, que é um crime complexo. Professor, por que é crime complexo a extorsão mediante sequestro? Porque, veja, é formada pela extorsão e pelo sequestro. Dois crimes, né? É isso aí, entendeu? É um crime sequestro. É um crime sequestro. Joguei duro. É um crime complexo, né? Formada pela extorsão, bacana, e o sequestro. Veja que trata-se aí de um crime formal, também chamado de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Mas aí eu te chamo no perceba. Eu te chamo no perceba porque, veja, a consumação da extorsão do 158 vai ocorrer, né? Veja, com a exigência, né? Trata-se de um crime formal. Veja que o recebimento do resgate é mero exaurimento. É isso? É mero exaurimento, né? O recebimento do resgate é mero exaurimento do crime. Então, na exigência, o crime, né, já figura como consumado. Eu estou falando da extorsão, do artigo 158. Quando eu trato do objeto da aula de hoje, que é a extorsão mediante sequestro, perceba bem, a consumação ela vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima. Então, veja, o Tício, ele quer sequestrar o Mévio
para exigir o resgate. No momento em que ele cerceia a liberdade do Melville, muito embora ainda não chegou no cativeiro, muito embora ainda não, perceba, ainda não exigiu a vantagem indevida, veja, eu já tenho um crime consumado. Consumado por quê? Porque o cerceamento da liberdade, né? Veja, ó, aqui, ó, sequestrar a pessoa com um fim. Então, no momento que ocorreu o cerceamento de liberdade, esse cerceamento tem uma finalidade? Tem. Qual seja, obter para si ou para outrem qualquer vantagem, né? Qualquer vantagem. Aí eu falei para vocês, desenhando, né? Nelson Hungria, a vantagem deve ser econômica, porque trata-se de um crime contra o patrimônio. Já os penalistas, né? Aí eu diria de forma esmagadora, entendem que a vantagem é econômica, né? Você tem Frederico Marques, por exemplo, um grande, né? Aí chamando só nos clássicos, Frederico Marques entendendo que não há necessidade que a vantagem seja econômica. Por quê? Porque se o legislador desejasse que a vantagem fosse econômica, ele teria o feito como ele descreveu lá no artigo 158. Né? Quando ele trata da extorsão, ele fala lá, indevida vantagem econômica. Entenderam ou não? Perceba. Então, muito interessante ainda, que eu vou jogar muito duro com você, e eu adoro jogar duro, esse é meu preparo para o aulão do Pará, eu estou voando muito alto, veja bem. Eu vou chamar sua atenção porque, perceba bem, né, é a aula em pegadinhas e armadilha, eu não estou aqui para dar o básico. Eu não estou aqui para dar o básico e digo o seguinte, fica muito esperto, tá? Fica muito esperto quando você analisa o 158 e quando você analisa o 159. Não é isso? Veja que o 158 constitui elementares da extorsão a violência e grave ameaça. Lá no 159, eu não tenho a violência e grave ameaça como elementares. Mas veja, implicitamente, né, você tem. Porque é difícil alguém, né, veja, se submeter à vontade de uma outra pessoa sem uma violência, sem uma grave ameaça. Isso é muito importante porque, perceba bem, eu posso ter uma extorsão mediante sequestro, perceba, inclusive com uma violência imprópria. Concorda comigo? Ou seja, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima, eu posso ter uma extorsão mediante sequestro. Sem violência e grave ameaça. Como assim, professor? Perceba bem. A vítima, ela foi no banheiro, né? Foi no banheiro. E o Tício trancou no banheiro. Trancou no banheiro e ligou, olha, você só vai sair daqui. Ô, família da vítima, joga duro comigo. O que foi? Mete um Alfa Zulu aí, joga duro comigo, família da vítima. Olha só, a vítima tá aqui. Eu não ameacei, nem usei de violência e grave ameaça. Não, ela tá trancada lá dentro do banheiro. O que você está fazendo? Eu estou reduzindo a impossibilidade de resistência dela. Eu estou usando uma violência que eu vou chamar de imprópria. Então, perceba bem. Na extorsão mediante sequestro é cabível a violência imprópria. Porque, veja, ele não... na extorsão mediante sequestro, isso é cabível a violência imprópria. Entenderam ou não? Bacana. Analogia em direito penal? Joga duro, em Malam Partem? Aí tu quer jogar muito duro comigo, né? Aí não faz isso não, né? Não vai mandar analogia em Malam Partem, não. Em Malam Partem, não, né? Se fosse em Bonam Partem. Entenderam ou não? Então se liga que na extorsão mediante sequestro é cabível a violência imprópria. Beleza? Necessariamente, claro. Você vai ver que, via de regra, eu tenho, a violência grave ameaça. Beleza? Mas veja, a violência grave ameaça, veja, não constitui elementares aqui, mas eu posso utilizar, é um crime, veja, de forma livre. Eu posso usar violência grave ameaça, tá certo? Mas eu posso também usar violência imprópria. Beleza? Tranquilo? Porque vai lá na extorsão, eu digo na extorsão mediante sequestro, beleza? Lá na extorsão, ele fala violência grave ameaça, mas quando você vai no 159, veja, perceba, ele não constitui elementares, né? Propriamente violência grave ameaça, não. Pode ser violência? Pode. Pode ser grave ameaça? Pode. Pode ser uma fraude? Pode. Pode ser uma violência imprópria? Pode. Joga duro. Vou pegar aqui meu papel, caiu. Joga duro com você. Joga duro com você, então perceba bem, né? Perceba bem. Vamos lá.
Isso. Então, professor... Calma, deixa eu jogar duro. Então, professor, vem cá. Vamos lá. Eu gosto desse seu jeito, que você é meio simplista. E você vai logo nas pedras de toque. Você, quando coloca esse negócio de pegadinha e armadilha... no Pará vai ser assim, professor? Vai. No Pará eu vou jogar muito duro. www.adelante.net.br. Eu vou jogar muito duro. Bacana? Legal. Veja então, vamos lá, né? Vamos lá. Perceba então, e isso é muito importante, quando eu começo a raciocinar com a consumação do delito, né? Quando eu começo a raciocinar a consumação do delito. E eu falei para vocês, né? Perceba, para ficar ligado, né? Consumação vai ocorrer, veja, com o cerceamento da liberdade. E isso é muito importante, né? E isso é muito importante porque, perceba, qual o juízo competente para processar e julgar esse delito? Perceba, então, que o Tício cerceou a liberdade do Mévio, né? Com a finalidade de exigir aí condição ou resgate, né? Veja aí. Então, perceba. Aí ele cerceou a liberdade do Mévio aqui em Brasília e levou lá para Goiânia. Em Goiânia, ele fez a exigência. Olha eu jogando duro com você, né? Olha eu jogando duro com você. É isso? Bacana? Então, veja, ele exige uma vantagem devida, não é isso? Ele exige uma vantagem devida, uma vantagem econômica. Beleza? Tranquilo? E para libertar a vítima, ele exige um resgate, um exemplo. Só que ele está exigindo lá em Goiânia. Qual o juízo competente para processar e julgar? Eu te chamo no Perceba, e veja, não há que se falar em prevenção, não. Extorsão mediante sequestro consuma em que momento? Qual o momento da consumação do crime? Qual o momento da consumação do crime? Se o cerceamento da liberdade ocorreu em Brasília, muito embora a exigência é feita lá em Goiânia, um exemplo, o juízo onde ocorreu o cerceamento da liberdade da vítima é o competente para processo e julgamento. Por quê? Porque ali consumou o crime. Legal, então? Bacana, né? Legal, então? Tranquilo? Onde ocorreu o cerceamento. Então, veja, abordei a vítima em Brasília e levei a vítima lá para Goiânia. Tá certo? Lá em Goiânia eu fiz a exigência. O cerceamento ocorreu aonde? Ocorreu aqui em Brasília. Não é isso? Estou falando de extorsão mediante sequestro. Então, o juízo competente a processar e julgar é onde ocorreu a consumação do crime. A consumação ocorre com cerceamento da liberdade. Processo de julgamento em Brasília. Deu para entender? Muito embora a exigência, a vítima ficou presa lá em Goiânia, a exigência foi toda lá. É Brasília, filho. Por quê? Cerceamento da liberdade ocorreu aqui. Entendeu? Bacana, né? Bacana. Perceba bem, então, será que é possível tentativa quando eu trabalho com extorsão mediante sequestro? Será que é possível tentativa? Perceba, então, que os meliantes, os meliantes abordaram o Tício. Eles tinham a intenção de sequestrá-lo, né? Veja, e após isso, veja, para libertá-lo, eles queriam o pagamento do preço do resgate. Eles abordaram. Na hora que eles abordaram, até seguraram o Tício. O Tício conseguiu tirar a mão, tá certo? Entrou no carro e foi embora. Esses meliantes foram presos no momento. Né? No momento que eles estavam ali. Tentaram sair, a polícia chegou. Eu tenho aí configurado extorsão mediante sequestro de forma tentada. Professor, mas peraí, tentativa em crime informal? É possível. Você tem que pensar na tentativa, né? Veja, se, por exemplo, um crime se é um crime que você tem diversos atos, não é isso? Se é um crime que é formado de diversos atos, veja, é possível a tentativa. Bacana, né? É um crime plurissubsistente, não é isso? Diversos atos, é possível a tentativa. Bacana? Legal? Eu tenho diversos atos,
Então é possível, muito embora seja um crime formal. Por que é um crime formal? Porque eu tenho até o resultado, mas o resultado é irrelevante. Bacana? O resultado é irrelevante. É um crime plurissubsistente. Bacana, então é possível a tentativa quando eu trato de extorsão mediante sequestro. Legal? É possível a tentativa e eu dei um exemplo aqui para vocês. Legal, né? A gente vai avançando, só comentando um pouco aqui da extorsão mediante sequestro, né? Das pegadinhas e armadilhas que podem aparecer na sua prova. E perceba, eu agora vou falar da extorsão mediante sequestro, veja, da primeira qualificadora lá no parágrafo 1º. No parágrafo 1º, veja que ele menciona: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando. Vamos lá, então. Primeiro detalhe que eu tenho que passar para você. Assim, um ponto importante, antes mesmo da gente passar aqui para analisar essas qualificadoras, veja que no caso da tentativa você tem que provar que eles tinham a intenção de sequestrar a vítima, veja, para exigir um preço, né, do pagamento de resgate. Bacana? Para exigir o pagamento do resgate. Como isso? Você tem, por exemplo, uma investigação anterior através de interceptações telefônicas, não é isso? Interceptações telefônicas. Vamos sequestrar o Tício? Vamos. Bacana. Os policiais, veja, se posicionaram no sentido, né, veja, de atuar no chamado flagrante esperado. Os policiais ficam sabendo, né? Olha só, vai querer sequestrar o Tício. Vamos aguardar. Aí fica lá esperando. Sequestrou, né? Tenta lá sequestrar, os policiais chegam. Entenderam? Veja, eu tenho prova, porque a finalidade, através de interceptações telefônicas, investigações anteriores, não é isso? Através de testemunhas, aí, eu tenho prova que o sequestro tinha a finalidade, né, de exigir, veja, uma vantagem indevida. Bacana? Legal. E aí a gente começa a analisar aqui as qualificadoras. Veja, artigo 159, ele menciona o seguinte... parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas. Se o sequestro dura mais de 24 horas. Pessoal, olha só, dificilmente você vai ter uma extorsão mediante sequestro na forma simples. Joguei duro. Dificilmente você vai ter uma extorsão mediante sequestro na forma simples. Por quê? Porque geralmente, extorsão mediante sequestro, o cara vai ficar, né? Depois de 24 horas está ali, começa a exigir que a família vai começar a dar falta da pessoa, entenderam ou não? Então, a regra é que você já tem uma extorsão qualificada. Entenderam? Porque, veja, geralmente a exigência é feita após 24 horas, se aproximando ali de 24 horas, né? Dificilmente você tem aqui no caput. É possível, claro que é. Veja que esse cerceamento da liberdade, perceba bem, doutrina majoritária entende que tem que ser por tempo juridicamente relevante. Bacana? Juridicamente relevante. Legal? Jogou duro? Jogou duro. Vamos lá. Então, veja, se o sequestro dura mais de 24 horas, bacana, eu já tenho a extorsão qualificada. Beleza? Olha um outro exemplo. Se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos. Veja, por que, né, o sequestrado, se ele se encontrar aí numa condição de menor de 18 anos ou maior de 60 anos, por que essa extorsão mediante sequestro é qualificada? Veja que a reprovabilidade da conduta é bem maior. Não é isso? É mais difícil, né, pessoal? Veja, aquele menor de 18 anos, né? Veja, ele resistir à ação daquelas pessoas, não é isso? Mas é uma criança de 14, 15 anos, né? Jogando dura ali, né? E você tem aí 3, 4 meliantes cerceando a liberdade daquela vítima. Um senhor aí com 65 anos, isso, questão de vulnerabilidade. Por isso, perceba, por isso que deu tapa na chapeleira. Por isso que você tem, né, essa reprovabilidade da conduta, uma escala penal diferenciada. Bacana? Diferenciada. Vamos lá. Veja, a outra situação, lá no final do parágrafo 1º, ele fala: se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Perceba, muito se discutiu acerca desse termo, né?
cometido por bando ou quadrilha. Ora, mas agora não é associação criminosa? E a associação criminosa, veja, não ocorreu aí um acréscimo? E aí, como é que fica essa situação? Será que o crime de associação criminosa, o crime de quadrilha ou bando, ocorreu abolício crimes? E aí? Para a defesa, perceba, para uma corrente defensiva, quem vai fazer defensoria, sustenta pela abolício quando se trata aí da quadrilha ou bando. Veja, a defesa entende que ocorreu abolício. Bacana? Ocorreu abolício para a defesa, porque o tipo penal mudou, né? Ocorreu alteração no tipo penal. A defesa nesse sentido. Veja que para a doutrina majoritária, para quem faz MP, para quem faz delegado de polícia, veja, sustenta que ocorreu apenas um acréscimo, né? Isso apenas um acréscimo. Veja que a finalidade de cometer crime, ela continua com uma roupagem criminosa, né? A associação para cometer crimes continua com uma roupagem criminosa. Então não há que se falar em abolício, né? Veja, apenas ocorreu a revogação formal, não é isso? Lá do dispositivo. Você não tem uma revogação material da conduta, né? Você não tem uma revogação material da conduta. Inclusive, o que ocorreu ali foi um acréscimo. É isso? Então perceba, a corrente hoje da sua prova de delegado de polícia, corrente hoje da sua prova de Ministério Público, é sustentar que não ocorreu abolício. Não ocorreu abolício. Bacana? Então aqui, onde é mencionado por bando ou quadrilha, você, né, a sua leitura vai ser a associação criminosa. Você vai raciocinar com a associação criminosa. Legal, então? Bacana? Legal. Bacana, bacana, bacana. Veja que ele fala associação criminosa, né? Associação criminosa. Então, veja, se eu tenho concurso, né? Concurso de pessoas, não é isso? Eu tenho concurso de pessoas, ou digo, veja, duas pessoas agindo, não há que se falar na qualificadora. Por quê? Porque ela fala associação, né? A associação é mais de duas pessoas, não é isso? Né? Mais de 3 pessoas lá, tá lá no dispositivo. Então não há que se falar na incidência da qualificadora se eu tenho um concurso de pessoas quando está agindo 2 pessoas apenas. Deu para entender isso? Deu para entender? Não vai ter incidência da qualificadora, vai ter incidência se for associação criminosa. Bacana? Legal. Bacana, bacana. Isso, bacana, bacana, bacana. Pois bem, né? Importante. Veja então um ponto importante quando eu trato, voltando um pouco lá das 24, 3 ou mais, exato. Veja que quando eu trato lá do tempo, né? Vem cá, e professor, e aí? Menos de 24 horas. Quando é que eu vou ter esse cerceamento de liberdade? Como é que eu posso ter isso? Qual é o tempo, né? Veja, eu tenho um professor Rogério Sanches, o Bittencourt também, entendendo que o tempo pode ser curto ou longo. Desde que a finalidade, veja, seja a exigência do pagamento do resgate, perceba, eu tenho materializado o delito de extorsão mediante sequestro. Lá do outro, no outro giro, na contramão dessa concepção de outra banda, escolhe para você colocar no seu perceba, né? Tá ali, tal. Veja, no outro giro, lá do outro, de outra banda, na contramão da concepção, entendeu? Desse entendimento, eu tenho, por exemplo, o professor Kleber Masson, entendendo que o tempo tem que ser juridicamente relevante. Então, aquele cerceamento de liberdade curto não configura a extorsão mediante sequestro. Beleza? Então tem aí a divergência na doutrina. O professor Kleber Masson, inclusive, ele cita um julgado, tá? Do STJ, dizendo que é de outra banda, né? Dizendo que há necessidade do cerceamento, né, por tempo juridicamente relevante. Ele cita, inclusive, o HC 86127, Rio de Janeiro, meio que antigo, de 2008, enfim, mas ele cita, né? Na contramão da concepção, né? Do outro lado da inteligência do dispositivo. Gostou? Do outro lado da inteligência, né, do STJ, por exemplo. Ou seja, você pensa diferente do STJ, né? Do outro lado da inteligência dos tribunais, do outro lado da inteligência.
Bacana? Joga duro. Vamos lá. Do outro lado. Isso. Chama, não perceba. Chama, não perceba. Então, perceba bem. Né? A questão do tempo, veja, então majoritariamente entende que o tempo deve ser juridicamente relevante, mas só nesse sentido, muito embora o Sanches, o professor Rogério Sanches, né, tenha outro pensamento, juntamente com o Bittencourt, mas ele cita inclusive o julgado do STJ, eu passei para vocês aí. Bem, bacana. Veja que quando eu falo, eu digo aqui, se o sequestro dura mais de 24 horas, eu tenho aqui extorsão mediante sequestro qualificada, não tem? Sim ou não? Sim. Então, a extorsão mediante sequestro qualificada em razão do tempo, olha, por mais, né, o sequestro dura mais de 24 horas, eu vou chamar de crime a prazo, olha, um Alfa Zulu aí. Joga aí agora um Alfa Zulu, bota o Alfa Zulu e fala. A extorsão mediante sequestro qualificada, veja, quando o sequestro dura mais de 24 horas, trata-se de um crime a prazo, Alfa Zulu do lado. Entendeu? Alfa Zulu do lado. É um exemplo de crime a prazo. E isso, porque eu só posso ter incidência dessa qualificadora, veja, se eu tenho mais de 24 horas do sequestro, né? Na humildade, Alfa Zuluzinho, na humildadezinha, né? Coloca aí crime a prazo, coloca uma seta, aqui não, né? Veja, perceba bem, né? Perguntar, sabe o que ele vai fazer com você? O CESP ou a Funiverso, a Funcab, vai colocar uma extorsão mediante sequestro qualificada lá pelo... por durar aí, né, mais de 24 horas, vai perguntar se trata-se de um crime a prazo. Aí você chama, não perceba, e vai falar, né, trata-se de um crime a prazo, porque para a incidência dessa qualificadora, veja, eu tenho que ter, né, esse tempo, veja, ultrapassado, né, ultrapassar mais de 24 horas. Bacana, legal. Bacana. Bem, tá. Outro ponto importante no que se refere ao sequestro menor de 18 anos ou maior de 60 anos, né? Acabei falando aqui da associação criminosa, quadrilha banda, joguei duro e voltei. Porque vou lembrando aqui, vou jogando duro. Eu vou jogar duro com você quando eu falo menor de 18 anos ou maior de 60 anos, porque, veja, o agente tem que ter conhecimento dessa circunstância, né? O artigo 19, salvo engano, no Código Penal já fala, né? Pelo resultado agravador, o agente só responde se agir com dolo ou culpa. Entenderam ou não? Então, veja, se o Mévio sequestra o Paulo, né? Achando que o Paulo, vamos supor, eu pensei que o Paulo tivesse aí 25 anos, mas ele tem 18. Ele está agindo em erro de tipo. Entenderam ou não? Ele está agindo em erro de tipo. Então, se eu tenho um erro de tipo, não tem incidência da qualificadora. Entenderam ou não? Porque eu tenho que ter conhecimento da condição. Eu tenho que ter a finalidade de cercear a liberdade de uma pessoa menor de 18 anos. Eu posso ter aqui um erro de tipo. E erro de tipo afasta a qualificadora. Jogando duro, né? Porque eu tenho que ter dolo na qualificadora. Bacana? E veja, por quê? Porque aqui trata-se de um crime doloso. Professor, mas era vencível. Sim. Então, vai responder a título de culpa. Eu tenho extorsão mediante sequestro qualificada aqui em razão da idade da vítima de forma culposa? Não tenho. Chama no Perceba, www.adelante.net.br. Vai cair extorsão mediante sequestro na Funcab agora. Vai cair extorsão mediante sequestro na Funcab agora. Vai cair estelionato judiciário. Vai cair... Vai cair também, né? Tava tudo fazendo uma revisão hoje. Estelionato judiciário vai cair. Vai cair, veja, a questão lá do falso sequestro. Não é isso? Do falso sequestro, eu digo, a pessoa, né, veja, que arma com uma outra pessoa, né, é o sequestro próprio e pede à família. Depois eu vou te falar aqui qual é a figura que enquadra aí, beleza? Vai cair, beleza? Vai cair, estelionato judiciário, tá? Lá no Aulão, Pará, o que era estelionato judiciário? E aí, STJ? Só que era quem vai para o aulão lá no Pará. Beleza? Vem comigo então. Vem comigo que ainda não acabou não, né? Vem comigo que ainda não acabou. Percebe então, quando eu trato da idade da vítima, né? A gente começa a bater papo aqui já, porque tá todo mundo aqui já linkado. Quando eu trato da idade da vítima, perceba bem, a extorsão mediante sequestro do filho, veja,
Quando é que vai ocorrer a consumação? Com o cerceamento de liberdade da vítima, não é isso? Aí eu sequestrei o mévio, perceba, com a finalidade de obter, veja, a devida vantagem econômica, não é isso? E para isso, veja, eu faço uma exigência de um resgate. O mévio tem 59 anos. Perceba bem, e ele continuou comigo. No outro dia era o aniversário do mévio, ele completou 60. Professor, e aí? Porque quando da consumação do crime, a vítima tinha 59 anos. Sim. Vai ter incidência da qualificadora? Vai. Alfa Zulu. Por que Alfa Zulu? Trata-se de um crime permanente. Então, se eu tenho uma vítima em meu poder, a vítima completa, perceba bem, 60 anos e eu cerceei a liberdade dela com 59 anos, veja, momento da consumação, beleza, consumou ali, mas eu continuei praticando o crime, né? Trata-se de um crime permanente, ou seja, a conduta ela se protrai no tempo, beleza? Então, vai ter incidência da majorante, da qualificadora, melhor dizendo, beleza? Vai ter a incidência da qualificadora se a pessoa se encontra em meu poder, bacana, e aí completou os 60 anos. Isso, né? Bacana, exatamente, né? Súmula 711, vamos supor que saia uma lei mais severa, né? Uma lei mais severa aí, ó, passando a pena da extorsão mediante sequestro. Deixa eu ver aqui, o legislador quebrou o galho, que está de 8 a 15 anos, mas de 10 a 30 anos vai ter incidência dessa lei. Súmula 711, né? Veja, aplica-se a lei, né, mais severa, né? Veja, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva, né? Ou ali da permanência do crime. Não é isso? O agente continua praticando o delito. Bacana, também vai ter aí a aplicação da lei mais severa, né? Tá aprendendo a estudar como é que você puxa, né? Veja, ó, tá vendo? E não acabou não, porque tem outros detalhes, são tantos detalhes que eu anoto aqui, sabe? Daqui a pouco eu vou aqui para os meus detalhes finais. Coisas que de repente eu falei aqui, que eu esqueci de falar, beleza? É para bombar esse zuquiderno, filho. Aqui eu não dou uma dica, eu dou uma aula. Conversando, chamando no Perceba, e você vai crescendo no seu estudo. E esse estudo eu faço para você, que mora aí no interior, que trabalha o dia inteiro, e chega à noite, não tem muito tempo para ler a doutrina, eu leio a doutrina para você. Eu te ajudo também. Beleza? E eu fico muito feliz de estar podendo te ajudar. Você não tem muito, né, não tem acesso aí às melhores aulas, igual as pessoas falam. Caramba, eu não tenho, poxa, não, tenho um aluno que ele me mandou uma mensagem tão bonita. Fica até arrepiado, né? Ele falou, professor, eu não tenho recursos, o único material que eu tenho é o Zuquiderno. Porra, parceiro, eu fico arrepiado. E ele falou, olha, eu fui muito bem agora na prova que eu fiz para agente de polícia e, bem, eu estou agora, né, agora eu aprendi a estudar os informativos, porque aí é só ter acesso à internet, estou imprimindo alguns materiais na internet, eu tenho o Zuquiderno, é a minha base. Então todas as suas aulas eu tenho todas elas, porque eu já não tenho dinheiro para fazer o cursinho e para comprar livro, mas veja, eu vou comprando livro até desatualizado, mas veja, é porque aí você atualiza. Porque você vai falando, eu vejo de jurisprudência, opa, isso aqui que eu li no livro já está, né? Deixa eu atualizar, né? Então, arrepiar, né? Arrepiar. Ontem também uma menina mandou uma mensagem bonita, rapaz, eu tenho até que saber o nome dela, mandou muito legal, né? Muito legal. Vem para cá pro Perceba, senão a gente começa a emocionar e aí você para, né? A sequência da pegada aqui. Isso, né? 3/12, né? Tá, foi mesmo. É a Kelly. Foi você, Kelly? Kelly, rapaz. Que bonita. Foi você, Kelly, que mandou a mensagem ontem, que tava com medula, que mandou um vídeo. Você, que tava com a sua mãe. Olha só. Kelly, olha, eu quero falar pra você o seguinte, eu fico até sem palavras, sabe? Eu fico até sem palavras. Porque, eu não sei se é você, né? Eu fico até sem palavra, que estava com a mãe, mandou uma mensagem ontem num vídeo. Bem, depois eu vou até responder. Vamos aqui, né? Vamos aqui, senão a emoção acaba aqui e a gente não fecha a nossa aula. Vamos lá. Tá. Então, veja bem, perceba. A pena, né? Lá no parágrafo 1º daquelas qualificadoras lá, em razão
do tempo, do cerceamento de liberdade, em razão do sequestro, né, em razão da condição da vítima ser menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido quadrilha ou banda, a gente discutiu aqui já, tá certo? A reclusão de 12 a 20 anos. Bem, eu agora vou para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º menciona: se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Eu te chamo, não perceba. Eu te chamo, não perceba. Coloca um alfa Zulu e fala: cuidado, 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 porque eu posso ter perceba, coloca aí um alfa Zulu, que agora você vai falar: pô, essa eu vou colocar. Cuidado, porque eu posso ter uma extorsão mediante sequestro em que a morte decorre da grave ameaça. Eu posso ter uma extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, quando a morte decorre da grave ameaça. Você colocou alfa Zulu por quê? Porque lá no roubo, quando eu tenho latrocínio, a morte necessariamente decorre da violência. E aqui, o legislador falou do fato. Se do fato, e não da violência. Se você falar no latrocínio, ele menciona: se da violência resulta morte ou lesão grave. Não está lá? Não está lá? Não latrou? Aqui ele fala se do fato. Se do fato. Lá ele fala violência, aqui ele fala do fato. Lá, por exemplo, veja, se a morte decorre da grave ameaça, eu não tenho latrocínio lá no roubo. Eu vou ter roubo em concurso, né? Em concurso formal com homicídio, por exemplo. Né? Veja, mas eu não tenho latrocínio. Se o cara subtrai a coisa, ocorre a morte decorrer da grave ameaça não é latrocínio. Entendeu? Quando ele fala, então lá a lei fala da violência. Aqui a lei fala se do fato. Se do fato, né? Olha, o fato de ter ameaçado, o fato de ter utilizado violência. Então, se a morte ou a grave ameaça, por exemplo, a morte, né? Um exemplo melhor, decorre se do fato resulta da lesão corporal de natureza grave, né? Aqui aí ele fala de reclusão de 16 a 20 anos, a 24 anos. Se resulta a morte, entendeu? Então, se da grave ameaça resultar a morte, quando eu tenho extorsão mediante sequestro, eu posso, né? Veja, eu vou ter uma extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, porque ele fala do fato, é amplo. Tanto vai entrar a violência como grave ameaça. Coloca um alfa Zulu dentro da humildade. Não é isso? Eu ia falar cuidado, porque quando faz referência ao roubo, né, que é o latrocínio, para que eu tenha latrocínio, veja, a violência, a morte tem que decorrer da violência, não é isso? Aqui, na extorsão mediante sequestro, não, né? Basta que do fato ocorra resultado morte. Bem, se liga que tanto a grave ameaça, né, tanto a lesão corporal, né, se do fato resulta a lesão corporal de natureza grave, tanto da lesão corporal de natureza grave como o resultado morte, perceba, tanto pode ocorrer a título de dolo ou culpa. Veja que a extorsão mediante sequestro qualificada pela lesão grave ou morte não se trata de um crime pré-doloso, apenas é um crime agravado pelo resultado. Deu para entender isso? Deu para entender? Bacana, bacana, bacana. Bacana, bacana, bacana. Bem, e a gente vai aqui, né? Você pensa que vai finalizar, né? Claro que eu não vou finalizar, porque eu ainda vou aqui abordar outros detalhes, né? Que está aqui no meu resumo, né? Tanta informação, né, professor? Saber tudo de cabeça, né? Até tem que ter, né, os apontamentos aqui. Vem cá, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu tenho um parágrafo 4º trazendo a chamada delação premiada, né? Veja o que diz o parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Eu tenho aqui a chamada delação premiada, beleza? Eu tenho aqui a chamada delação premiada. Veja que eu tenho que ter, né, como requisito, veja, a denúncia, não é isso? A denúncia, isso aqui já foi, né? Isso. Bacana. Bacana, bacana, bacana.
eu tenho que ter a denúncia, tá? Eu tenho que ter a denúncia. Veja, essa denúncia ela tem que facilitar a libertação do sequestrado. Se há a denúncia, né? Veja, mas o sequestrado ele é libertado e essa denúncia ela não tem qualquer relação com a liberdade desse sequestrado, não há que se falar na delação premiada. A delação premiada decorre lá do direito premial. O STJ já disse presentes os requisitos, né? Preenchimento dos requisitos, trata-se de direito subjetivo, né? Trata-se aí de direito subjetivo do réu. Bacana? Legal, legal, legal. Bem, voltando um pouco, né? Veja que eu não posso deixar passar, rapaz, são tantos detalhes. Volta. Tem 2 detalhes que eu não passei, né, para vocês. Já fui aqui já direto para a delação, mas vem aqui comigo. Volta, não corre não, porque, veja, ainda analisando a morte da vítima, eu vou te chamar, não perceba. Não, resultado morte. Será que esse resultado morte, ele deve recair na pessoa que é sequestrada? Esse resultado morte, ele deve recair na pessoa sequestrada? Ou eu poderia ter uma extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resultado morte, da pessoa que foi lá pagar o resgate? Aí o cara pagou o resgate, foi e matou o cara. Extorsão mediante sequestro tem uma morte no contexto. E aí? Há divergência na doutrina. O professor Rogério Sanches entende, um exemplo, que a morte pode ser de qualquer pessoa. Veja que corrente capitaneada pelo professor não, que também adere à corrente, professor Kleber Masson, mas veja que essa concepção que eu vou passar agora, veja, é de Hungria, né? Nelson Hungria, entendem que necessariamente a morte tem que ser da pessoa. Da pessoa. Tem que ser da pessoa por quê? Porque, veja, o tipo penal ele se refere à pessoa que está sequestrada. Entendeu? Então a morte tem que ser da pessoa. Essa é a inteligência do tipo penal. Então, se o Tício ele vai até o local pagar o resgate e o sequestrador mata o Tício, eu teria extorsão mediante sequestro da vítima que está sequestrada, do Mévio, né? Em relação ao Mévio, né? Extorsão mediante sequestro. Em relação ao Tício, que morreu, veja, eu teria um homicídio qualificado pela conexão consequencial. Entenderam ou não? Eu teria 2 crimes. E não a extorsão qualificada pelo resultado morte. Deu para entender? Entenderam? Então, há 2 posicionamentos. Beleza? Há 2 posicionamentos. Eu vejo mais na doutrina os doutrinadores entendendo que a morte tem que ser da pessoa que se encontra sequestrada, né? E não de uma pessoa que não seja aquela que está sequestrada. Porque se a morte ocorre, por exemplo, do segurança, o segurança, né? Ele está ali fazendo a segurança do Tício. O Tício é um grande empresário. Aí o Mévio mata o segurança para sequestrar o Tício, para exigir um resgate da família. Eu teria, segundo Nelson Hungria, eu teria aí extorsão mediante sequestro, né? Veja, extorsão mediante sequestro e um homicídio, né? E um homicídio bacana, em concurso material. Veja, perceba bem, teria os 2 crimes. Veja, o homicídio seria qualificado pela conexão consequencial. Entenderam? Bacana? Tranquilo, né? Bacana. Veja, a doutrina não aponta posicionamentos dos tribunais. Eu pesquisei, inclusive, e não vi. Beleza? Aí eu passo a divergência que existe na doutrina e digo para vocês que, assim, eu vejo mais na doutrina uma inclinação para que a qualificadora vai incidir quando ocorrer a morte da vítima que está sequestrada e não de uma outra pessoa. Por exemplo, a pessoa que vai pagar o resgate, eu teria um homicídio qualificado, tá? Veja, mas aí pela conexão consequencial. Beleza? E além do homicídio, a gente ainda iria responder pela extorsão mediante sequestro. Deu para entender?
Tá. Outro ponto importante que eu acabei passando direto, e eu não gosto de passar direto, eu sou detalhista, perceba, por isso que eu não gosto assim de sair dos meus apontamentos, né? Eu dei aqui, aí eu já perdi aqui, eu tenho que voltar. Eu sou detalhista, é para arrebentar a boca do balão. www.adelante.net.br. Quase 1 hora de live. Eu não fico aqui brincando. E nós ainda não fechamos, né? Eu nem passei aqui, acho que nem vai dar para passar todos os meus detalhes. Vou continuar amanhã, é o jeito. Mas deixa eu fechar com você aqui. Perceba então que a extorsão mediante sequestro, veja, ela pode ser qualificada quando for praticada na antiga quadrilha urbana, que hoje eu vou chamar de associação criminosa. A pergunta que se faz é o seguinte: se eu já tenho uma associação formada, beleza? Tem uma associação formada, associação criminosa. E veja, se reuniram para praticar crimes. E um desses crimes, perceba bem, veja, praticaram o delito de extorsão mediante sequestro. Esses agentes, eles iriam responder pela associação e extorsão mediante sequestro qualificada pela associação? Isso seria bis idem ou responde apenas pela extorsão mediante sequestro qualificada pela associação? Perceba. Há quem entenda que responderia apenas pela associação, pela extorsão qualificada pela associação. Há quem entenda. Porém, data máxima venia, essa é a corrente da defesa. Porque para o STJ, perceba bem, para o STJ, bens jurídicos distintos, né? Veja, associação, bem jurídica, né? Paz pública, não é isso? A paz pública ali, a associação, né? Veja, e quando eu tenho a extorsão mediante sequestro, quando ele é praticado pela associação, extorsão mediante sequestro, eu tenho o patrimônio, tenho a integridade física da vítima, não é isso? Então, para o STJ, não constitui bis idem. Vai responder pela associação, até porque é um crime de consumação antecipada, né? Se associaram, já consumou, e em associação praticaram extorsão mediante sequestro, vai responder para extorsão mediante sequestro qualificada pela associação e, além disso, pela associação. Entenderam ou não? Responde por 2 crimes. Bacana? E não, né, não constitui bis idem, é o posicionamento do STJ, tá? Não constitui bis idem. Legal, então? Né? Então, ali mais de 3 pessoas, né, querendo jogar duro, né, estabilidade. Eu tenho que ter a estabilidade. Associação tem que ter estabilidade, né? Porque se eu não tenho estabilidade, veja, eu tenho um concurso de pessoas. E concurso de pessoas, quando eu trato da extorsão mediante sequestro, não constitui qualificadora. Bacana? Legal, né? Eu não posso aqui sair aqui do meu noutro giro, né? Que eu saio aqui do meu noutro giro, ia passar essa questão batida, né? Bacana. Aí a gente falou aqui da delação premiada. Então eu tenho que ter na delação isso, que a moleza vai para o STF. Então na delação eu tenho a extorsão, tem que ter a extorsão, beleza? Veja, o crime tem que ser praticado em concurso de agentes, não é isso? E a denúncia, ela tem que ter a eficácia, né, para a libertação da vítima. Agora, chamo no perceba. Eu te chamo no perceba porque o Tício cometeu o crime em concurso de agentes. Te chamo no perceba porque ele não denunciou. Ele não denunciou. Essa é a pegada do Aulão Pará. Essa questão que eu vou passar agora vai cair no Aulão Pará. www.adelante.net.br. Eu não estou saindo de Brasília para ir brincar lá em Belém. Eu não faço isso. Eu vou lá para arrebentar. Coloca um Alfa Zulu agora, porque o Tício praticou o crime de extorsão mediante sequestro em concurso de pessoas. Beleza? Beleza. O Mévio foi lá comprar comida para quem se encontrava lá no cárcere. O Mévio. Tranquilo? Aí o que aconteceu? Né? Promoção professor para o aulão em Goiânia. Já está aberta a inscrição. O Mévio foi comprar comida. O Tício libertou a vítima. Se apresentou lá na polícia. Beleza? Não quero mais, libertei a vítima e tal. Tranquilo? Ele libertou a vítima. E aí? Será que ele vai fazer jus a delação premiada? Ele faz juiz à delação premiada, ele não denunciou, ele libertou a vítima. Chama, não perceba.
Te chama no Perceba. Te chama no Perceba porque o STJ já se posicionou que se o agente liberta a vítima, tem direito à delação. Se denunciar facilitando, tem, imagine, né, ele libertando a vítima. Então, muito embora não consta aqui no tipo penal, veja, aqui fala em denunciar, mas se ele liberta a vítima, ó, faz o mais, inclusive, tem direito à delação, né? Colocaram não? Não o quê? Sim, tem direito à delação, beleza? Alfa Zulu aí, tem direito à delação, né? Ele libertou a vítima, tem direito à delação. Bacana, tem direito à delação se ele libertar a vítima, né? Tem direito, os benefícios da delação, né? Veja que na verdade ele não deletou, ele não denunciou, mas ele libertou a vítima. Deve estar aqui, né? Na minha anotações, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho julgado aqui anotado, porque eu costumo muito jogar duro e anota aqui o julgado, né? Só tá STJ. Mas joga aí que você vai achar, beleza? Joga lá na net, você vai achar. Bacana, né? Aí também já que é mastigado, né? Aí que é o julgado também, aí me ajuda, né? Então, se liga, tá? Então, olha, é importante, tá? Importante. E outra coisa também que é importante outra coisa também que é importante, que você tem que saber, é que no caso da delação premiada, tá? No caso se ele deletar, delatar, veja, deletar. No caso, se ele delatar, veja, importante, né, você saber que não há necessidade de que os outros autores sejam identificados. Entendeu? Entendeu? Não há necessidade que os outros autores sejam identificados. O importante é que a denúncia dele facilite lá a libertação da vítima. Bacana? Se ele denunciou, mas a vítima fugiu, veja, a polícia não necessitou dessa denúncia dele, né? Veja, não utilizou porque a vítima fugiu, não há que se falar em delação também, tá? Ou seja, não há que se falar do benefício lá da delação. Bacana? Legal. Veja, o STJ, aí eu falei, né? Veja, o STJ entende que trata-se de direito subjetivo do réu. E além de ser direito subjetivo do réu, perceba bem, é uma circunstância pessoal. Ou seja, uma circunstância subjetiva. Portanto, se eu cometi o delito em concurso de pessoas e eu apenas delatei, veja, a outra pessoa, veja, não falou nada, não há essa comunicabilidade, né? Quem praticou a delação foi eu. Então, não se comunica. Bacana? Não se comunica. Beleza? Legal. Agora vamos, né, para os detalhes, né? Detalhezinho aqui que eu posso ter passado batido. A extorsão mediante sequestro vai ter mais de 1 hora? Não corre não. Não corre não. Vamos aqui agora, até o pau rachar. Vamos lá. Mais de 1 hora, né? Só na extorsão mediante sequestro, né? Vamos lá então. Já falei já que se trata-se de um crime complexo, também falei, né? Bem jurídico tutelado na extorsão mediante sequestro, eu tenho 2, né? Eu tenho um patrimônio e a liberdade da vítima. 2 bens jurídicos tutelados. Vamos lá. Simulação do próprio sequestro. Eu quero é que exploda aí 5.000 na live. Simulação do próprio sequestro, é isso que eu queria falar, né? O autossequestro. Perceba o autossequestro. Então, a pessoa em auxílio, né, aí auxiliada por uma outra pessoa, veja, fala, não, vamos simular aqui o próprio sequestro para exigir. Vai cair essa na FUNCAB. A FUNCAB, o examinador lá adora, né? Os crimes contra o patrimônio. Vamos ligar para minha família? Falar que eu estou sequestrado. Vamos e tal. Veja que eu terei aí, perceba bem, extorsão. Extorsão por quê, professor? Porque, perceba, para que eu tenha sequestro, eu não posso ter consentimento da vítima. Então, se a vítima, porque ela consente, não é isso? Você veja, simulação de próprio sequestro, ela está consentindo com sequestro. Se ela consente com sequestro, não tem um sequestro. Aí eu vou ter o quê? Apenas o delito de extorsão. Simulação do próprio sequestro configura extorsão. Não vai colocar estelionato. Cuidado, joga duro aqui. Extorsão, né? Aí, professor, caiu lá qual? A simulação do próprio sequestro. O que é que você marcou? Marquei estelionato. Eu falei, filho, eu não falei pra você
Não, tô brincando, professor, só adelante focado. O que você marcou? Ah, vou dar mole. Marquei, foi extorsão. Ah, filho, aí sim, né? Aí sim, sequestro relâmpago não, né? Sequestro relâmpago é 158, parágrafo 3º, né? É outra situação, depois a gente vai falar sobre. Bacana, legal, né? A gente vai falar sobre, né? Então, simulação de próprio sequestro é extorsão, beleza? Tá, vamos aqui. Eu já tinha falado, né? Tem que ter o dolo específico. Qual o dolo específico? A exigência, né? É obter para si ou para outro e qualquer vantagem. Essa vantagem tem que ser econômica, eu já falei, não é isso? Qualquer vantagem econômica. Veja que ausente esse dolo, eu tenho, né? Eu tenho sequestro, né? O sequestro é o cárcere privado. Não é isso? Eu chego num local, não deixo a vítima sair, eu tenho um cárcere. Se eu pego a vítima em algum lugar e levo para um local, eu tenho sequestro. Cárcere e sequestro recebem o mesmo tratamento penal. Entenderam ou não? Bacana. Entenderam? Então, se eu pego e estou mantendo meu inimigo preso dentro de um local, por que você está mantendo ele preso nesse local? Porque eu quero que ele fique aí. Então, perceba, né? Eu tenho um cárcere privado e não extorsão mediante sequestro, porque eu tenho que ter essa finalidade. Bacana. Não corre, não. Não corre, não. Já falei de Hungria? Já falei de Hungria, né? Rapaz, eu falei, né? Falei de Hungria. Falei lá de Hungria que ele entende que se a vantagem não é devida, se a vantagem é devida, né? Devida, eu teria exercício arbitrário das próprias razões. Veja, mas ele entende que são dois crimes. Ele entende que é cárcere privado e exercício arbitrário das próprias razões. Bem, Hungria, é o maior dos maiores. Então, é isso aí. Bacana? Eu entendo que seria só exercício arbitrário das próprias razões. Mas Hungria é Hungria. Vamos lá, vai cair na prova, vai jogar Hungria, não quer nem recurso. Então é isso aí. Bacana. O juiz competente, já falei, né? Que é do local da consumação, onde o agente teve a sua liberdade cerceada. Perceba, os detalhes, né? Ação penal. Ação penal pública incondicionada, tá? Extorsão mediante sequestro, ação penal pública incondicionada. E perceba bem, trata-se de um crime unilateral. O que é um crime unilateral? Crime unilateral é o crime unissubjetivo. O que é um crime unilateral, unissubjetivo ou de concurso eventual? É aquele crime, filho, que você pode praticar sozinho ou você pode praticar com uma pessoa. Não necessariamente há exigência de outras pessoas para a prática do crime. Veja, é um crime unissubjetivo e não plurissubjetivo. É um crime de concurso necessário e não um crime, é um crime de concurso eventual e não um crime de concurso necessário. É um crime unilateral e não bilateral. Professor, me dá um exemplo de crime bilateral? Me dá um exemplo de crime bilateral. Me chama no Perceba. Que aí você vai falar que o professor vai cair na questão. O que é um crime unissubjetivo? Aí eu vou falar que é um crime que o agente pode praticar sozinho, não necessariamente necessita praticar com outras pessoas. Isso é um crime unilateral, como um homicídio, por exemplo. Tá, então me dá um crime plurilateral, né? Ou um crime plurissubjetivo, ou um crime bilateral, né? Ou melhor, crime bilateral não, um crime plurissubjetivo, só para você entender. Me dá um exemplo. Associação criminosa. Você precisa lá mais de 3 pessoas. Não é isso? Bacana. Quer ver um crime bilateral? Quero. Homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Por quê? Você precisa de alguém mandando e outro matando, né? Mandante e o executor. É o que eu chamo de homicídio mercenário. É o que eu chamo de homicídio remunerado. Que eu também vou chamar de homicídio sicariato. É o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa que caracteriza um motivo torpe. Motivo torpe, né? É o homicídio remunerado, mercenário, também chamado de homicídio sicariato. Coloca um alfa azul que você já tem aí. Vamos lá então. Então, olha, crime unilateral, beleza? Já tá aí, né? Então, a extorsão mediante
Extorsão mediante sequestro é um crime unilateral, bacana, é de concurso eventual, um crime também chamado de unissubjetivo. Pode praticar sozinho, mas pode praticar também em concurso de agente. E se praticar em concurso de agente, o cara resolver lá denunciar, né? Veja, entregar o colega, né? Facilitando a liberdade da vítima, tem o direito aí à questão da diminuição da pena. Há quem entenda que você ainda pode aplicar o artigo 13 da Lei 9.807, de proteção à testemunha. Lá existe uma possibilidade, inclusive, do juiz nem aplicar pena. Já viram isso lá? Mas só que há necessidade do preenchimento dos requisitos, né? E um dos requisitos, a Lei de Proteção à Testemunha menciona, é a questão da reprovabilidade da conduta. Eu não sei bem, assim, alguns doutrinadores entendem que pode, mas porque lá fala em qualquer crime, né? Mas eu entendo assim, poxa, a extorsão mediante sequestro é um crime altamente reprovável, né? Enfim, mas fica aí. Tá, vamos lá então. Será que eu deixei passar alguma coisa? Ah, sim. Você pensou que ia correr, né? Percebe então que o Tício, veja, ele praticou o crime de extorsão mediante sequestro com a vítima maior de 60 anos. A vítima acabou morrendo. Veja que eu tenho a incidência de duas qualificadoras. Primeiro, que a vítima é maior de 60 anos. E segundo, que a vítima morreu. Será que eu vou ter incidência das duas qualificadoras? Como é que o juiz vai, né? Como é que o juiz vai trabalhar essa questão? Então, eu tenho aqui, ó, pega aí no seu Perceba, que o meu Perceba está aqui. Não corre não, a minha vista está doendo, eu estou aqui, você vai ficar aí 1h20 de live. Não corre não. Vai cair lá na FUNCAB, www.adelante.net.br. Vem comigo. Veja, se a vítima é maior de 60 anos, eu tenho reclusão de 12 a 20 anos. Se resultar a morte da vítima, eu tenho reclusão de 24... Peraí. De 24 a 30 anos. Para falar a verdade, pessoal, se liga aqui, ó, a reclusão de 24 a 30 anos, aqui se resulta a morte da vítima, né? De 24 a 30 anos. É importante saber, né? É a maior escala penal, junto lá com a extorsão, com restrição de liberdade da vítima. Veja, quando há a morte, né? Quando ocorre a morte. Né? Quando ocorre a morte. Veja que você aqui, ó, isso. Veja que você aqui, perceba. Veja que aqui, veja, no 159, pena mínima de 24, né, de 24 a 30 anos. É a maior escala penal do Código Penal. Entendeu? A maior pena, a maior escala penal é essa. Couro come, né? Couro come, bicho. Ó. Olha o Jacobs aí, ó, jogando duro. Isso. A restrição de liberdade da vítima também, quando se tem o resultado morte, aplica-se essa pena aqui. Isso, de 24 a 30 anos, couro come, né? Então, veja só. Então, olha só, vamos lá então. Eu tenho isso, quando tem o resultado morte da vítima. Eu tenho... A vítima tem 60 anos, beleza? Eu já tenho a incidência daquela qualificadora lá. E a vítima... O Tício ainda matou a vítima. E aí, como é que o juiz vai trabalhar na dosimetria da pena? Jacobs, jogador. Né? Direito penal do inimigo. Jacobs. Não Jacobs, Jacobs. O juiz vai aplicar a pena mais grave, tá? Ele vai aplicar essa aqui, ó, 24 a 30 anos. E aquela outra qualificadora, ela vai ser considerada como uma circunstância desfavorável na dosimetria da pena. Entenderam ou não? Então não há que se falar de aplicar as duas penas. Não é assim que funciona. Ele vai pegar a qualificadora mais grave. Bacana? Ele vai pegar a qualificadora mais grave, tá? E a outra qualificadora vai entrar como circunstância judicial desfavorável ao agente. Beleza? Tranquilo? Legal. Bacana, né? Falei aqui. Tá. Resultado morte, falei também. Falei do fato, a pegadinha do fato. Falou pra eles a pegadinha do fato? Falei. Agora tá aqui pra ver se eu falei tudo.
Tá admitindo a participação dele, fornece. Não, bacana. Da delação, falei para eles, a questão da liberdade. Falei. Falou também da lei, o artigo 13, da lei 9.807, falei também. Porra, então tu jogou muito duro. Pessoal, longe de exaurir o assunto, com 1h20, beleza? Mas a gente aqui, né, deu um tratamento diferenciado, né? Era uma dica, né, da extorsão mediante sequestro, mas eu não sei trabalhar pela metade. Ou eu jogo duro para arrebentar, ou eu não venho aqui na live, né? Então, com todo respeito, né, a gente jogou muito duro, bacana. Eu sou igual você, né? Direito é igual água, né? Se lê assim, né? Se não anotar, você esquece muito, né? É o jogo duro. É isso aí. Pessoal, então é o seguinte, ó. Eu não queria essa música aqui não, eu queria outra música. Agora, mas eu não sei como chegar lá. Sair da tela inteira. Agora sim. Alô você. Vou botar agora uma música top, né? Vai ficar aí pra escutar a música. Vai ficar aí. Por quê? Sabe por quê? Porque você sabe que tem um ritual da musiquinha no final. Beleza? Vai ficar aí. Vamos lá. Agora sim. Essa música. Rapaz, entrou duas músicas. Eu sou um DJ. Agora sim. É porque tá. Vocês estão gostando aí? Não, agora sim. Agora vai entrar aqui a musiquinha. Pessoal, então, valeu, beleza? Zuki DJ, eu fico até meio tonto aqui, pessoal. A gente jogou muito duro, né? Muita informação, é claro. A gente trabalhou aqui, né? Foi discutindo os pontos. Eu dei aqui a jurisprudência para vocês. Beleza? Eu quero que vocês no meu aulão, eu não tô indo lá pro Pará para brincar, né? Eu já falei que eu não tô indo para brincar. Não posso sair de Brasília para brincar lá no Pará. Belém Hall, tá? Belém Hall, a gente vai jogar muito duro lá no Funcab. Eu acho assim, um concurso... Ah, professor, tá repetindo. Sim, mas eu vou falar para você. Cara, são 100 e poucas vagas, né? 100 vagas, parece. 100 vagas. Eu acho o seguinte, você tem que fazer o concurso. Você tem que fazer o concurso. A oportunidade é essa aí. Beleza? A oportunidade é essa. Pô, tô procurando minha musiquinha final aqui, pessoal. Vamos lá. Agora sim. 150 vagas, né, bicho? Então você não pode pra brincar, né? A gente vai jogar muito duro lá. Pessoal, fecha comigo lá no aulão de Goiânia, beleza? Claro, faça um estudo mais complementar da extorsão mediante sequestro, né? 1h e pouca aqui só falando da extorsão mediante sequestro. Mas ainda tem outras coisinhas pra falar. E aí você dá, né? Agora você faz um Zuki complementar, né? No seu material. Apesar que falta pouca coisa. Porque aqui nós exaurimos o assunto. Não exaurimos. Mas a gente jogou duro, né? Eu sei porque quando a minha vista começa a doer é porque eu joguei duro. Muita informação, né? Valeu. Valeu, você de alta. Tamo junto. Valeu, pessoal. Bacana. É isso aí. Rapaz, o DJ aqui, eu dei uma travada. Agora manda os coraçõezinhos aí, pessoal. Você só fica anotando e nada de coraçõezinho, né? Cadê as lives do Amo Direito? A gente vai fazer. Segue o fluxo. Copa café, prof. Fazer. Sui do Montejo, vamos providenciar aí. Não tem, mas tem, pô. A gente vai providenciar aí. Essa semana ainda. Valeu. Nome da música, professor? Mica Mendes, Crioula. Viu que ele fala? Crioula. Zuki Fissi, que isso? 2100 na live? Bacana, né? Valeu mesmo aí, vocês convidaram os amigos. A gente jogou muito duro aqui, né? Muita informação. Caso concreto, né? Os exemplos. Pra mim foi bom, fiz uma revisão agora com vocês, pro aulão do Pará, né?
Teoria da superfície. É a teoria do direito penal de superfície, né? Delegado Rio Grande do Norte, tamo junto. Zucfice. Valeu, Kelly. Valeu, galera. Deus te abençoe, valeu. Puxada essa, né, pessoal? Caramba, falei muito, cara. Penso que eu tenho que anotar aqui. Muita coisa. Justamente, né? E a gente cansa ficar olhando a tela. Mas diversos detalhes, né? Julgados, importante. Jogando duro. Já acabou? 1h30 de live, pessoal. Deixa eu ir embora. Valeu. Eita. Bomba de corações. Até a musiquinha já acabou, tá vendo? Aí, ó. Parabéns pela situação da garota que engoliu a moeda. Foi, né, cara? Eu vou ser Delta, Roraima. Tamo juntos. Só adelante focado. É isso aí, tem que jogar duro, né? É isso aí. Parabéns, delegado. Deu voz de prisão, só quer aprender. Zucder no top. Tá forte a Zucder, né? Valeu, pessoal. Depois eu vou fazer uma live sobre a extorsão, tá? 158. E a gente vai fazer isso, beleza? Uma radiografia, né? Cheio de detalhes, beleza? Deixa comigo. Essa semana ainda, que eu tô pegando crimes contra o patrimônio pesado, que eu vou dar lá no aulão. Crimes contra o patrimônio é comigo, né? E aí eu vou passar pra vocês, beleza? Fica com Deus, então, acredite no seu sonho, beleza? Sou Adelante Focado, jogando sempre muito duro. Tchau, tchau.